operatório já anunciado. Narros impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de outubro de 2013 pelo cometimento do delito previsto no artigo 33 da Lei 8.343/2006, aduz enconstrangimento legal, dizendo que não há indício de tráfico de entorpecentes, suscita desclassificação para a conduta de consumo em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, sustenta a prova ilícita por derivação ante a ausência de mandado de busca e apreensão. Pugna pela concessão da liminar, eu me reservei para apreciar o pedido da liminar após as informações da autoridade coatora, que prestou, razão pela qual a medida foi deferida. Os autos foram para o Ministério Público de segundo grau, que foi pela denegação da ordem, é o relator. Vossa Excelência tem a palavra no tempo regimental. Excelentíssimo senhor doutor presidente deste órgão estacionário, doutor Milton Nobre, a quem um passado recente muito colaborou, inclusive com conhecimento angariado na academia, nas diversas palestras, tive a oportunidade de assistir de Vossa Excelência, excelentíssima senhora doutora relatora, do presente feito, em nome de Vossa Excelência, estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores ora presentes. Excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, receba igualmente nossos cumprimentos, ao que estendo aos demais colegas presentes. Atentei, antes de enfrentar o presente habeas corpus, em fazer uma pesquisa na jurisprudência desse tribunal. E constatei que esta corte já assentou o entendimento no sentido que a superveniência de um mandado de prisão preventiva supriria eventuais nulidades ocorridas no auto da prisão em flagrante. Mas o mandado de prisão preventiva vem suprir legalidade quanto à prisão em flagrante. O caso dos autos, que vem hora discutir, o habeas corpus ele combate, na verdade, uma prova gerada, uma prova colhida no auto de prisão em flagrante. É esta que nós pretendemos ver declarada como sendo ilegal. No caso dos autos, e já adentrando a análise fática, eu suscito a Vossas Excelências se os fins justificam os meios. Até que ponto nós poderemos relativizar regras e garantias constitucionais e processuais em nome sob a justificativa de uma pretensa justiça? Até que ponto nós perpetuaremos esse entendimento de que o crime de tráfico é um crime de natureza permanente e justificaremos as milhares de violações de homicídios ocorridas em várias residências do país, com vulneração ao que o Constituinte grafou como sendo inviolável. E já adentro a prova dos autos. No caso em tela, narra os autos de inquérito, os policiais civis que efetuaram a prisão, narram que no dia 7 de outubro de 2013, a ex-companheira do acusado se dirigiu até a delegacia da mulher, delegacia especializada, e realizou um boletim de ocorrência. Realizou uma ocorrência relatando que estava sendo vítima de ameaça, que o acusado estaria ameaçando, requerendo providências daquela delegacia especializada. Por volta das 3, 4 horas da tarde, narram os policiais, estavam retornando de uma diligência, quando viram o acusado andando apressadamente atrás da ex-companheira e reconheceram a ex-companheira como tendo realizado aquela ocorrência. Achando estranha a situação, efetuaram a abordagem. No momento da abordagem, até então, efetuaram a abordagem decorrente da ocorrência realizada mais cedo, decorrente da violência doméstica, efetuando a prisão do acusado e conduzindo à delegacia. E é nesse ponto que eu quero suscitar o debate de Vossas Excelências. O acusado foi conduzido à delegacia em decorrência do suposto crime de ameaça. Estranhamente, a delegada determinou, já com o acusado detido na delegacia, a delegada que presidiu o feito determinou que uma guarnição de 3 policiais civis se dirigissem até a residência do acusado e efetuassem uma busca no local. Ora, diferente a situação de adentrar em uma residência em flagrante delito para a prisão do acusado. O acusado não estava no interior de sua residência. O acusado já estava detido em delegacia, sob a suposta ocorrência do crime de ameaça, ou seja, violência doméstica. Os policiais civis foram à casa do acusado, sem a aquiescência do mesmo, dos moradores, ingressaram na residência sem nenhum mandado de busca e apreensão e eventualmente vieram encontrar dentro do guarda-roupa do acusado 62 gramas de substância conhecida como a cannabis sativa, a maconha.
Aí, então, retornaram à delegacia e só aí deram voz de prisão ao acusado, como impulso nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343. O ponto é, em nenhum momento havia indícios de que o acusado estava traficando. Em nenhum momento havia relatos, denúncias anônimas, não havia justificativa idônea a delegada determinar que os policiais civis invadissem, violassem, vulnerassem o domicílio do acusado. Ora, e se eles vulnerassem e nada encontrassem? Deu um tiro às escuras? O Constituinte, inclusive, disse que é inviolável. Para ingressar na residência tem que requerer um mandado de busca e apreensão. E a autoridade policial, infelizmente, negligenciou esta regra. E a prova gerada, por quanto, foi ilícita. E é o que nós sustentamos. De toda sorte, o parágrafo 2º lá do artigo 28, ele diz que o juiz, para determinar se a droga é para o consumo pessoal ou para o tráfico, deverá atentar à quantidade e à natureza. E antes do juiz, até mesmo a autoridade policial deverá atentar. Afinal de contas, é ela quem fará essa primeira análise a respeito do enquadramento. Ou se lavra o TCO e encaminha para o juizado, ou se lavrará o auto de prisão em flagrante. Então, a análise preliminar cumpre a autoridade policial. E a autoridade policial negligenciou isso. Na verdade, o Guilherme de Souza Nunes já vaticinaram essa questão. Que as autoridades policiais acabariam por enquadrar as pessoas pelo artigo 33, quando da promulgação da Lei 11.343. Haja vista que hoje, como sabemos, não cabe mais a pena restritiva de liberdade no artigo 28. Então se erra por cima. Já estão se nivelando por cima. Quanto à natureza e à quantidade, foi encontrada uma irrisória quantia. Não foi encontrado nenhum utensílio, nada que o conecte ao tráfico, não foi encontrado embalagem, não foi encontrado balança de precisão, não foi encontrada plástico, linha, nenhum desses utensílios comumente localizados em quem trafica. A substância maconha, o acusado, em todos os depoimentos, inclusive da mãe do acusado, que foi arrolada como testemunha do Ministério Público, ela declara desde o dia da prisão que o mesmo é usuário. Com efeito, a ex-companheira foi registrar a ocorrência e em nenhum momento na ocorrência dela ela menciona que o acusado é traficante e que o mesmo portava substância entorpecente em sua casa. Ora, a ex-companheira registrou uma ocorrência de que estaria sendo ameaçada. Por que ela não mencionaria que o mesmo é traficante? Uma acusação ainda mais grave. E ela tinha motivos para fazê-lo. Afinal de contas, ela foi à delegacia e registrou uma ocorrência. Percebam, os nobres doutores, que em todo caso, é ilegal a prova obtida, a apreensão realizada. O acusado foi preso, repito, em via pública, em um contexto que não havia perseguição, não havia uma investigação prévia, não havia indícios, não havia denúncia anônima, não havia um relato sequer que o conectasse ao delito de tráfico. Nós somos conduzidos a concluir, porquanto, que esta prova gerada é fruto da árvore envenenada, decorrente da teoria americana, porquanto é uma prova ilícita por derivação. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, é expresso a falar, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. O mesmo artigo, no seu artigo, inciso 11, ele fala, graça a questão de inviolabilidade do domicílio. 2 preceitos constitucionais arbitrariamente violados. O artigo 57, caput do CPP, novamente reitera. E o parágrafo 1º, 157, assim dispõe. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. O nexo de causalidade no presente caso, doutor Milton Nobre, está evidenciado. Está evidenciado na medida em que a conduta ilícita, a invasão do domicílio, e a prova gerada, o encontro de substância entorpecente. Uma não teria ocorrido sem a outra. Nesse sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram desta forma. O Superior Tribunal de Justiça, sobre a sua 6ª turma, sob a relatoria do ministro Gilson Dipp, assentou: são desprovidas de validade jurídica o auto de prisão em flagrante e a subsequente ação penal fundadas em provas ilícitas, obtidas por meio de operação policial, realizada com vulneração ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. O STF, por meio de sua 1ª turma,
com a relatoria do ministro Luiz Fux, agora em 2013 já, gravou: sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante do comportamento ilícito dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicílio e a apreensão. Nesse sentido, já caminhando para a conclusão, o paciente vem requerer a Vossa Excelência que conheçam do presente habeas corpus e que o mérito conceda a ordem, no sentido de declarar a nulidade da prova gerada no auto de prisão em flagrante e, por consequência, declarar a ausência de justa causa para ação penal, combinada com a respectiva expedição do alvará de soltura. São os termos. Obrigado. Vossa Excelência, pode prosseguir. Obrigado, Excelência. Primeiro eu quero expor que o paciente ele é foragido da colônia agrícola Heleno Fragoso, onde ele cumpriu a pena pelo crime de roubo. E passa a leitura da emenda. Habeas corpus liberatório com pedido liminar. Tráfico de entorpecentes, artigo 33, caput da Lei 11.343/06. Revogação de preventiva, constrangimento legal por falta de indícios de tráfico, insubsistência. Desclassificação para a conduta de consumo, impossibilidade. Prova ilícita por derivação, ante ausência de mandado de busca e apreensão, inconsistente. Provas de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Presença. E eu digo que a jurisprudência do tribunal é firme e harmônica e afirmar ser incabível habeas corpus para o deslinde de questões que necessitem de reexame do conjunto fático probatório dos autos, como ocorre no caso subexame. A estreita via do habeas corpus, carente de dilação probatória, não comporta o exame de questões que demandem o profundo revolvimento do conjunto fático probatório colhido nos autos das investigações preliminares. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, eventual ilegalidade do flagrante encontra-se superada tendo em vista a superveniência de decretação da prisão preventiva. Para a decretação da preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta que, pelo cotejo dos elementos que instrui o presente mandamos, se encontram presentes. E assim, Excelência, em consonância com o parecer ministerial, sou pela denegação da ordem. E a audiência, só mais uma coisinha, a audiência estava marcada para o dia 14 de janeiro. Não sei nem se realizou, que eu não tive acesso aqui ainda. A eminente relatora, nos termos do voto, é pela denegação da ordem. Em discussão. Você tem a palavra. Receber da relatora se há prova nos autos. Tem o exame provisório. Prova nos autos de que o domicílio do paciente foi realmente invadido pelos policiais, pelo judicial. Não tem. Não, foi o seguinte, ele foi preso perseguindo lá a esposa, a mulher companheira dele, e eles foram pesquisar, fazer aquela pesquisa de praxe, e viram que ele era foragido da colônia, Heleno Fragoso. Eu estou vendo aqui, ele tem 4 procedimentos. Aí eles foram até a casa dele, certa mulher com raiva deve ter, não sei se ela disse que ele usava droga ou vendia, e eles foram por lá na casa dele e encontraram um tablete grande de maconha e um pequeno. Tá bom, obrigado. Está suspeito, parador. Continua a discussão. Se ninguém mais deseja discutir, proclamo que esta Igreja Câmara, a unanimidade, denega a ordem nos termos do voto da eminente relatora.